Neste mundo, infelizmente, é possível encontrarmos indivíduos que não medem esforços para acumular riquezas, mesmo que isso signifique deixar outras pessoas em situações desumanas. Vitor Medina, um renomado médico de Santa Mônica, Califórnia, acabou aprendendo essa lição, da maneira mais difícil. Vitor nasceu em uma família rica e influente. Seus pais eram médicos de sucesso, donos de diversas clínicas ao redor da cidade. Vitor sempre teve tudo o que quis, desde brinquedos caros, até os melhores colégios particulares do mundo. Apesar de ter tudo o que queria, seus pais sempre lhe ensinaram o valor do trabalho e da dedicação. Eles o incentivavam a ter boas notas, e a se esforçar para alcançar seus objetivos. Na escola, Vitor era um aluno exemplar. Sempre se destacava pela sua inteligência e esforço. Fazia o que fosse preciso para vencer, e era muito competitivo. Com 16 anos, ele descobriu sua paixão pela medicina, e decidiu que seria médico, assim como seus pais. Após terminar o ensino médio com honras, Vitor foi aceito na melhor universidade de medicina do país. Ele estudou com afinco, e rapidamente formou-se com excelentes notas. Durante os anos da faculdade, Vitor conheceu Grace, uma jovem da alta sociedade, que compartilhava os mesmos interesses e valores. Eles se casaram logo após a formatura, e não demorou muito para que Samuel, o primeiro filho do casal, nascesse, trazendo muita alegria para eles. Vitor tinha grandes ambições, e queria construir uma instituição médica de renome, que oferecesse o melhor atendimento aos seus pacientes. Ele decidiu então abrir seu próprio hospital, financiado com a ajuda de seus pais. O hospital possuía médicos de diversas especialidades, e rapidamente ganhou fama e prestígio, atraindo pacientes de todo o país. O sucesso era evidente, e a fortuna que o hospital gerava era enorme. A família Medina estava vivendo uma vida cada vez mais luxuosa e cheia de privilégios. Porém, junto com todo esse sucesso, veio também a ganância e a arrogância. Vitor começou a priorizar os pacientes que pagavam mais, deixando os atendimentos menos rentáveis em último plano. Ele até mesmo ordenou aos seus funcionários, para que atendessem os pacientes somente após a confirmação do pagamento, gerando constrangimentos e demissões a quem ousasse desobedecer a esta regra, que ele chamava orgulhosamente, de regra número 1. Tais normas resultaram na morte de um homem, que não tinha dinheiro para pagar antecipadamente pelo atendimento. A morte do homem sem recursos financeiros foi apenas o começo de uma série de eventos que mudariam para sempre a vida daquele médico. As rígidas regras de Vitor Medina teriam consequências inimagináveis para sua vida pessoal e profissional. A notícia da morte do homem se espalhou rapidamente pela cidade, causando indignação e revolta. Grupos de ativistas pelos direitos humanos organizaram protestos em frente ao hospital de Vitor, exigindo justiça e igualdade nos atendimentos médicos. A atitude do médico se tornou uma pauta para a imprensa, que não deixou passar em branco, e expôs a situação em diversos jornais e programas. Em uma entrevista para a televisão, Vitor tentou se defender alegando que precisava cobrar mais de alguns pacientes, para manter a qualidade do atendimento, e investir em equipamentos de última geração. Mas após uma pergunta mais contundente, Vitor declarou que sua atitude estava amparada por lei, e que ele não faria atendimentos gratuitos, independentemente de serem idosos, crianças ou gestantes. A resposta que ele deu causou um verdadeiro rebuliço, gerando uma onda de indignação, e fazendo com que ele se tornasse alvo de diversas críticas e acusações. Vitor então decidiu colocar um de seus melhores advogados para falar em seu nome. Ele era especialista em lidar com a imprensa, e sabia exatamente como responder às perguntas difíceis, e como proteger a imagem de seus clientes. Com a ajuda desse advogado, Vitor conseguiu abafar a repercussão do caso. Mas, mesmo depois de tudo o que aconteceu, o doutor não mudou sua opinião em relação ao dinheiro. Ele continuava ganancioso, e só queria mais e mais. Os anos se passaram rapidamente, e tudo corria perfeitamente bem. Os negócios do hospital prosseguiam com muito lucro, tornando a família Medina cada vez mais rica e poderosa. Vitor estava muito animado, e o clima era de festa. Afinal, seu estimado filho estava prestes a completar 18 anos. Samuel sempre foi o orgulho da família. Um jovem cheio de vida, alegre e muito inteligente.
Ele tinha os mesmos interesses de seu pai, e se parecia demais com Vitor. Os dois tinham uma ótima relação. Desde pequeno, Vitor ensinava ao filho algumas coisas sobre medicina, e sempre o incentivava a estudar e buscar seus sonhos. Samuel, por sua vez, admirava o pai, e queria seguir seus passos como médico cirurgião. Porém mal sabia ele, mas em breve, tudo iria mudar. Na manhã seguinte todos acordaram animados, afinal, Samuel estava completando seus 18 anos. Foi realizada uma grande festa. O jovem estava rodeado de amigos, com muita música, bebidas e diversão durante a noite toda. O sol já estava prestes a aparecer, quando a festa chegou ao fim. Assim que todos os convidados partiram, Vitor decidiu fechar aquele momento com chave de ouro. Ele havia preparado uma grande surpresa a seu querido filho. Uma surpresa que jamais esqueceriam. Ele presenteou Samuel com um carro importado. Era o modelo dos sonhos do rapaz. Samuel ficou profundamente emocionado, e agradecido pelo gesto de seu pai. Entusiasmado com seu novo brinquedo, e com a chave em mãos, o jovem quis imediatamente dar uma volta para testar o carro. Ele decidiu então, seguir por uma estrada com pouco movimento para que pudesse ter liberdade para acelerar livremente. Samuel se divertia acelerando cada vez mais, testando a potência daquele motor. A cada curva, o jovem sentia um frio na barriga, aumentando ainda mais a adrenalina que corria em suas veias. A velocidade crescente, e a sensação de poder, eram um verdadeiro convite à liberdade. Mas, em um piscar de olhos, tudo mudou. Samuel perdeu o controle do carro, e saiu da estrada em alta velocidade. O barulho do impacto foi ensurdecedor. A batida foi forte o suficiente para ecoar por toda aquela região. Aquele era um local pouco movimentado, mas por sorte, poucos minutos depois, um motorista que passava pela estrada, notou os sinais de pneu na pista, e avistou o carro todo amassado. Imediatamente prestou socorro ao jovem, que se encontrava acordado porém muito desorientado. O homem seguiu às pressas para o hospital mais próximo, levando o rapaz em seu próprio carro. No caminho, ele ligou para a polícia, informando sobre o acidente, e sua localização exata. Ao dar entrada no hospital, enquanto os enfermeiros corriam em busca de uma maca para o rapaz, o motorista que o socorreu, prestou algumas informações, e acreditando ter deixado o jovem em boas mãos, foi embora, seguindo seu caminho com a sensação de ter feito sua parte. Samuel estava desorientado, com muita dor, e dificuldade para respirar. Seu estado era grave, e com o impacto, seu rosto havia ficado irreconhecível. Rose, enfermeira responsável pelo setor de urgência do hospital, imediatamente iniciou o atendimento ao rapaz. Ele estava muito confuso e não conseguia se lembrar de nada, nem mesmo de seu próprio nome. Para que pudesse notificar a família e iniciar o atendimento médico o mais rápido possível, a enfermeira Rose buscou pelos documentos do jovem, mas não os encontrou. Ela então, imediatamente acionou o cirurgião-chefe para pedir-lhe ajuda. No entanto, o cirurgião, temendo perder seu cargo, resolveu seguir o rígido protocolo instaurado pelo Dr. Vitor, e se recusou a fazer o atendimento, já que ainda não havia a contrapartida do pagamento. Percebendo a gravidade da situação, e o risco de perder o paciente, a enfermeira decidiu agir por conta própria, e ligou diretamente para o celular do Dr. Vitor. Desesperada, a enfermeira explicou-lhe a situação, e pediu ao doutor que uma exceção fosse feita para aquele jovem, que em estado de agonia, lutava por sua vida. Preocupada, ela ressaltou: "Doutor, se uma cirurgia de emergência não for feita agora, à luz do dia seguinte, aquele jovem não verá mais." De forma fria e sem empatia, o médico respondeu que não poderia fazer nada sem a garantia do pagamento, pois ali não era um hospital de caridade. E com arrogância, encerrou a ligação dizendo que se o pior acontecesse, era para ela não se preocupar, pois ele mesmo assinaria o atestado de óbito daquele rapaz. Com o coração apertado, a enfermeira observava o garoto. Ela sentia uma angústia sufocante por não poder ajudá-lo.
Já havia feito tudo o que podia, mas apenas uma cirurgia poderia salvar aquele rapaz. Indignada com a situação, ela pensava em pedir demissão no dia seguinte, pois não estava suportando as regras daquele hospital, e não queria ser conivente com tudo aquilo. Alguns minutos se passaram sem que nada fosse feito. E após um triste gemido, Samuel deu o seu último suspiro. A polícia rapidamente chegou com os documentos, mas cada minuto que passou, havia sido determinante. Assim que a enfermeira teve acesso aos documentos, ela quase caiu de costas. Ficou em estado de choque, e não podia acreditar que aquele jovem era na verdade Samuel, o filho do Dr. Vitor Medina. Ao ser notificado sobre a morte do filho, o médico sentiu seu mundo desabar. O choque e a dor foram tão intensos, que de remorso o doutor quase morreu. Por sua culpa, seu filho não estava mais lá. Ele então se deu conta, que por causa de sua ganância, e falta de humanidade, ele havia perdido a pessoa que mais amava nessa vida. Da forma mais triste e dolorosa, ele aprendeu o valor da vida. Agora, não havia nenhuma fortuna ou status, que pudesse trazer seu amado filho de volta. Depois daquele terrível dia, o médico refletiu sobre suas atitudes. Ele percebeu que nenhum dinheiro seria suficiente para tapar o buraco que havia se formado em sua alma. Hoje, o Dr. Vitor Medina dedica sua vida a ajudar os menos afortunados, oferecendo atendimento de forma gratuita. Ele sabe que nunca poderá trazer seu filho de volta, mas espera que através de seu trabalho, possa fazer alguma diferença positiva no mundo, e evitar que outras famílias passem pela mesma dor que ele passou. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Você já foi menosprezado por alguém que deveria amar e cuidar de você? Infelizmente, essa foi a realidade de Maria, filha caçula de um fazendeiro, que a desprezava simplesmente por ela ter nascido mulher. Porém o destino é algo que não podemos prever, e as escolhas de hoje podem ter consequências inimagináveis no futuro. Jair, dono de uma grande fazenda no Mato Grosso do Sul, era um fazendeiro de sucesso. Possuía muitos hectares de terras e uma grande quantia de gado. Ele vivia em sua fazenda com seus 4 filhos, José, Pedro, Mateus e Maria. Os meninos eram sua maior estima, e ele falava com muito orgulho dos 3. A eles dava de tudo, desde os melhores brinquedos, até as melhores festas de aniversário. Porém com Maria, tudo era diferente. Jair nunca desejou ter uma filha mulher, e nunca fez questão de esconder sua decepção. Para ele, Maria seria um fardo a se carregar. Ele sempre dizia que mulher não servia para nada, e que era um atraso de vida. A morte trágica de sua esposa durante o nascimento da filha, fez com que o fazendeiro tivesse ainda mais desprezo e ira pela menina. Jair fazia questão de repetir incansavelmente, que ela era responsável pela morte da mãe, e que se tivesse nascido menino, pelo menos teria alguma serventia. Maria, uma criança tão meiga e inocente, cresceu na solidão. Largada pelo canto da casa, ficava mendigando por um pouco de carinho e atenção. Os meninos eram sempre encorajados a ajudar todos os dias na lida da fazenda. Eles cuidavam dos animais, plantavam e participavam das colheitas. Jair sempre dizia que eles precisavam aprender a fazer de tudo, pois em breve eles seriam os futuros patrões. O homem levava os 3 filhos a todos os lugares, porém a filha caçula era sempre deixada para trás. Ela passava a maior parte do tempo sozinha. Se escondia em seu quarto, chorando baixinho em segredo. Ficava o tempo todo se odiando por ter nascido uma menina. Maria sempre pedia ao pai para que a deixasse participar dos afazeres da fazenda, mas era menosprezada e impedida de ajudar. Ele dizia que a presença da garota só iria atrapalhar, pois mulher é muito fraca, e não serve para lida no campo, muito menos serviria para dar ordens, e jamais poderia um dia ser chamada de patrão. Em seu aniversário de 15 anos,
Cansada de tanto ser desprezada e de viver na solidão, Maria criou coragem e resolveu seu pai enfrentar. Quis mostrar a ele tudo o que estava sentindo, e que por anos, sempre se sentiu obrigada a suportar. Ela então chamou o pai. E começou a falar. Meu pai, hoje completo meus 15 anos, e nem os parabéns para mim o Senhor veio dar. Aos meus irmãos o Senhor dá de tudo, e as melhores festas o Senhor faz para comemorar. Já para mim, nem sequer um bolinho o Senhor algum dia quis comprar. Durante 15 anos, eu me culpei por ter nascido menina. Ficava tentando de todas as formas te agradar. Mas até hoje, um beijo, ou um abraço, o Senhor nunca veio para me dar. E com as suas palavras, o Senhor sempre veio me apunhalar, dizendo que por culpa minha, a mamãe aqui não está. Mas quem me dera se estivesse, talvez ela, teria um pouco de amor para me dar. Hoje me sinto maduro o suficiente para compreender que o meu erro nunca foi ter nascido menina, mas sim ter você como pai. Sempre fui um fardo para o Senhor. Mas a partir de hoje, esse peso você não vai mais carregar. Com a alma ferida, eu vou embora desta casa, e sairei de uma vez por todas de sua vida. O Senhor não precisará nunca mais se preocupar. O homem ouviu as palavras da pobre menina, mas não se comoveu. Vendo a garota com lágrimas nos olhos, o fazendeiro respondeu: Nunca ouvi tanta ladainha. Tenho tanta coisa para fazer, e você tem coragem de me chamar aqui para falar essas besteiras? Se quer mesmo ir embora, arrume logo suas coisas e saia daqui de uma vez, porque filhos mesmo de verdade, eu só tenho 3. Aquelas palavras foram como uma punhalada no peito de Maria. Nunca havia sentido tanta dor. Em prantos, imediatamente arrumou suas roupas, pegou a estrada, e foi embora. Os anos foram se passando. O fazendeiro, então começou a ver de perto a sua sina. Os filhos que ele tanto cativava, já adultos, não eram bem o que ele esperava. Não ajudavam nos afazeres e não tinham interesse algum pela fazenda. Saíam todas as noites para beber, gastando todo o dinheiro que tinham, em uma vida de farra e vícios. Enquanto isso, aos poucos, o dinheiro ia diminuindo. As coisas andavam ruins para o fazendeiro. Mas em breve, tudo ficaria ainda pior. Uma grave doença contaminou todo o gado da fazenda. E das poucas cabeças que sobreviveram, não se podia utilizar o leite nem a carne, fazendo com que a produção da fazenda fosse por água abaixo. O fazendeiro estava cada vez mais desesperado, e não sabia o que fazer. Já não tinha dinheiro suficiente para manter todos os empregados, e foi necessário vender vários pedaços de terra para poder sobreviver. Como se já não bastasse os problemas com a fazenda, Jair também gastava dinheiro com advogados para tirar os filhos, que após uma noitada de farra, acabavam amanhecendo na prisão. Rapidamente os anos foram se passando. E inevitavelmente, a idade de Jair foi chegando. Depois de velho e cansado, o fazendeiro se viu um homem derrotado. Os filhos, que com tanto orgulho ele falava, agora nem o visitavam. Cada um seguiu sua vida, e do pai nem sequer se lembravam. Abandonado por seus próprios filhos, ele pôde sentir na pele a dor da solidão. Desprezado por todo mundo, sozinho, e com muitas dívidas, Jair se viu obrigado a vender a fazenda. O que um dia foi seu reino encantado, agora com muita angústia, teria que se desfazer. Assim que a fazenda foi anunciada, um comprador de outro estado imediatamente se interessou e quis comprá-la. Porém ele disse que só venderia a propriedade, se o comprador o deixasse continuar morando na fazenda, pois gostaria de viver o resto de seus dias ali. O comprador não se importou com as condições, e disse que ele poderia continuar na fazenda, desde que trabalhasse como seu empregado. Com o orgulho ferido, Jair foi reconhecendo o seu fracasso. Ele olhou para tudo em sua volta, vendo quanta coisa foi construída com seu esforço, mas que agora, não passava de um sonho perdido, destruído por seus próprios filhos. Antes era patrão. Agora depois de muito velho e cansado, era um simples empregado.
Em um certo dia, enquanto admirava tudo aquilo que já foi seu, Jair recebeu um recado para comparecer no escritório da fazenda, pois seria demitido. Irritado, o homem foi até lá. Assim que chegou, foram logo falando que a papelada estava pronta, e que faltava apenas a assinatura dele. Nervoso ele respondeu: "Pois fique sabendo, secretária, que isso tudo um dia foi meu, e no dia em que eu vendi essa fazenda, uma das condições era de eu poder ficar aqui. O corretor falou que o comprador tinha concordado, então me faça um favor, e mande um recado para o seu patrão. Diga a ele que não assinarei nenhum papel de demissão, e que nesse chão, eu ainda serei enterrado. E se ele não concordar, diga para vir pessoalmente falar comigo, pois já fazem meses que a fazenda foi vendida, e até hoje, aqui ele nunca apareceu." A mulher então respondeu: "Você não sabe nem o que está dizendo. Eu sou a proprietária dessa fazenda, e o senhor é o meu empregado." Espantado e de cabeça baixa, o homem disse que nunca havia se sentido tão humilhado. Pediu então a papelada, e falou que assinaria a demissão, pois preferia pegar a estrada, do que ter que chamar uma mulher de patrão. A mulher então pegou os papéis e uma caneta e deu em sua mão. Assim que ele assinou, ela foi logo dizendo: "Já está tudo pronto, agora o senhor já pode ir andando, pois eu tenho muito o que fazer." Chorando e de cabeça baixa, o velho foi saindo, sabendo que iria embora sem ao menos ter para onde ir. Antes de ir embora, Jair parou para se despedir do lugar. Aquelas terras sempre foram seu sonho, mas agora, estava deixando tudo para trás. Naquele momento, um garotinho chegou ao seu lado, e foi perguntando: "Por que o senhor está aí parado chorando?" "Minha mãe também está lá dentro chorando enquanto te observa de longe. O que o senhor fez para ela te tratar assim?" "Eu nunca vi ela maltratar ninguém. Mas o senhor pode ficar tranquilo, e não precisa chorar mais não, pois é certeza que ela está vindo aqui agora, para te pedir perdão." Quando a mulher estava se aproximando, ele começou a falar que não precisava de consolo e muito menos de perdão. Que já estava de partida, e sairia de lá com a cabeça erguida. "Então a senhora pode ir lá cuidar de seus empregados, porque eu não preciso de despedida." A mulher então respondeu: "Parece que o senhor já aprendeu bem a lição. Mas o que o senhor ainda não percebeu, é que durante 26 anos, eu segui todos os seus passos. Eu vi o seu sucesso. E vi também o seu fracasso. E se o senhor ainda não está me reconhecendo, eu vou te contar a minha história. Um dia, eu fui muito desprezada e humilhada por meu pai. E aos 15 anos de idade, eu decidi ir embora, levando comigo, apenas muita amargura e solidão. Passei muito medo e perrengue pela estrada. Mas fui dizendo para mim mesma, que um dia eu me vingaria, e faria com que o meu pai, também sentisse toda a dor que um dia eu senti." Em lágrimas, o homem ficou em silêncio, sem saber o que responder. A mulher então completou: "Vejo que o senhor agora já sabe quem eu sou. Mas junto com você, uma lição hoje eu também aprendi. A vingança não é uma boa aliança, e só aumenta a nossa dor. Então por favor meu pai, vamos parar de chorar. Não quero mais nenhum sofrimento. O mundo me ensinou a viver, e a vida me ensinou a perdoar. Por isso se o senhor quiser, não precisa mais ir embora. E aqueles papéis que o senhor acabou de assinar sem ao menos ter lido, não era sua demissão, mas sim a escritura da fazenda que eu estava lhe devolvendo. E sempre que o senhor precisar, eu estarei bem aqui do lado com o meu marido. Nesta outra propriedade que eu acabei de comprar." O homem, emocionado e totalmente arrependido, pediu perdão à filha. Ali ele compreendeu o real sentido da vida. Chorando, e pela primeira vez após 41 anos, ele abraçou sua filha Maria e seu netinho. E se ainda havia alguma mágoa entre os dois, naquele momento, todo o rancor ficou para trás. A vida é como uma roda gigante, hoje você está em cima, amanhã pode estar embaixo. Às vezes, a vida nos dá uma grande lição, e nos ensina a sermos melhores. Essa história nos faz refletir como o mundo dá voltas,
e como nossas atitudes podem influenciar totalmente o nosso destino. Steven estava feliz em seu recente trabalho como atendente em uma lanchonete. Não ganhava muito, mas era suficiente para conseguir pagar suas contas. Sempre que conseguia alguma gorjeta pelo seu bom atendimento, ficava extremamente grato, pois esse dinheiro o ajudava a complementar o pagamento de remédios de sua mãe, que por estar enferma, não podia trabalhar. Ficando Steven desde então, responsável por sustentar a casa. Certo dia, em seu trabalho, Steven atendeu um senhor de aparência muito humilde, que lhe pediu o lanche mais barato. De bom grado, Steven prontamente preparou-lhe o pedido. Senhor, aqui está seu lanche, deu R$3,50, disse Steven. O pobre senhor levou a mão ao bolso e retirou todas as suas moedas. Ficou extremamente constrangido ao constatar que seu dinheiro não era suficiente. Só tem R$1,50, achei que tinha mais, me desculpe. Respondeu o pobre homem, envergonhado. Ao virar para se retirar, o senhor foi interrompido por Steven, que o surpreendeu, dizendo que não precisaria se preocupar, pois completaria o pagamento. O senhor ficou imensamente agradecido, e feliz pela situação, pois seu filho o esperava com muita fome. Mas antes mesmo de entregar o lanche, Steven foi interrompido por Marcos, o dono da lanchonete, o qual estava observando sua atitude. De forma arrogante, Marcos disse que ali não era um estabelecimento de caridade, e que não davam nada de graça. Indignado, pediu ao senhor para se retirar, e só voltar quando tivesse dinheiro suficiente. Com olhos lacrimejantes o pobre senhor respondeu: Por favor, o meu filho precisa comer, faz dias que ele não come. Saia logo daqui, vai, saia antes que eu chame a polícia, disse Marcos, empurrando o senhor para fora. Steven, sem entender muito bem, tentou explicar que só estava tentando ajudar completando o valor com o dinheiro de suas próprias gorjetas. Você acha que a lanchonete é sua para fazer o que quiser? Não é. Custa muito dinheiro para abrir uma dessas, e eu não quero mendigos aqui na porta, pedindo coisas porque descobriram que um bom samaritano trabalha aqui. Disse Marcos furioso. Steven então ficou quieto, e voltou ao trabalho, afinal, estava entrando alguns clientes. No fim do expediente, enquanto Steven recolhia o lixo para levá-lo para fora, Marcos ordenou que jogasse fora os lanches que não haviam sido vendidos naquele dia. Vendo que os lanches ainda estavam em boas condições, Steven sugeriu ao seu chefe Marcos, que doasse aos desamparados que a poucos metros dali, clamavam por ajuda. Você é muito ingênuo, disse Marcos. Se descobrirem que damos de graça os lanches que sobram, vão esperar até o fim da tarde para pegarem de graça, então deixe de falar besteiras e faça logo o que eu estou mandando. Seguindo as ordens de seu chefe, Steven pegou os lanches e levou para fora. Enquanto se dirigia à caçamba de lixo, ouviu um homem com seu filho pedindo ajuda, e percebeu que estavam famintos. Sem pensar duas vezes, levou os lanches até eles, e pôde ver em seus olhos a mais profunda gratidão. Sem se dar conta, um jovem que passava, vendo aquele gesto nobre, resolveu filmar Steven distribuindo os lanches. Assim que terminou, retornou para a lanchonete para finalizar seu trabalho e encerrar o seu turno, porém, não podia imaginar que seu chefe havia visto tudo de longe. Ao chegar, logo foi repreendido por seu chefe, dizendo ele, que havia pedido para jogar os lanches fora, e não para sair doando por aí para pedintes inúteis e nojentos, e que descontaria de seu salário, os lanches distribuídos. Por fim, encerrou dizendo: Steven, você não trabalha mais aqui, está despedido. Steven ficou sem chão,
pois aquele emprego era sua única renda. Implorou por perdão e pediu para seu chefe relevar, pois só estava querendo ajudar. De forma desprezível, seu chefe deu-lhe as costas, e sem piedade, disse para voltar no dia seguinte para o acerto de contas. Você não se importa com ninguém mesmo, não é? Saiba que dinheiro não é tudo nesse mundo, disse Estevão, dirigindo-se para a saída. No dia seguinte, a lanchonete estava a todo vapor. A ausência de Estevão nem foi percebida. Marcos estava feliz e radiante, vendo a lanchonete estranhamente cheia. Alguns minutos depois, uma jornalista local entrou na lanchonete acompanhada de sua equipe, fazendo uma reportagem ao vivo. Após constatar quem era o dono, dirigiram-se até ele, para entrevistá-lo e parabenizá-lo por seu ato filantrópico, que havia viralizado na internet. Senhor Marcos, gostaríamos de parabenizá-lo, em nome de toda a comunidade. Foi muita bondade de sua parte ajudar os desabrigados. Poderia nos contar um pouco sobre como surgiu a ideia de doar os lanches restantes? Sem entender muito bem sobre o que se tratava, mas orgulhoso demais, para assumir isso em frente às câmeras, começou a contar falsas histórias, glorificando-se, e tomando proveito da situação. Mas, em certo momento, um dos clientes reconheceu o homem que se aproximava, apontou para ele, e disse: aquele homem estava no vídeo, foi ele que recebeu o lanche. Todos então desviaram a atenção. A jornalista correu para entrevistá-lo, e perguntou-lhe: gostaríamos de saber como foi receber a ajuda do Sr. Marcos, dono aqui da lanchonete. Gostaria de dar seu depoimento? O homem então respondeu: ele não me ajudou. Ele gritou comigo, me humilhou, e me expulsou daqui. Inclusive, demitiu o funcionário que me ajudou. Todos ficaram espantados e revoltados com a nova versão dos fatos, causando uma discussão no local. Neste momento, Estevão chega para receber seu acerto salarial, e alguns imediatamente o reconhecem. Então é você, a verdadeira alma bondosa que está neste vídeo? Perguntou a jornalista mostrando o vídeo, que já contava com mais de 3 milhões de acessos. O que te levou a tomar essa atitude? Estevão respondeu surpreso, pois jamais imaginaria que seu gesto teria tanta repercussão. Bom, meu pai faleceu em um acidente, quando eu ainda era um bebê. Então, ficou somente eu e minha mãe. Passamos muitas dificuldades e perdemos a nossa casa. Durante um tempo, ficamos desabrigados sem ter onde morar. Passávamos vários dias com fome, vivendo da ajuda de algumas pessoas que por lá transitavam. Um dia, um novo restaurante foi inaugurado na rua em que ficávamos, e para nossa sorte, todos os dias fomos abençoados, com a ajuda do dono deste restaurante. Ele sempre nos dava comida, e quando surgiu uma oportunidade, contratou minha mãe para trabalhar lá, o que nos fez ter a oportunidade de recomeçar. Este homem marcou a nossa vida. Com ele, aprendi que uma simples ajuda pode mudar a vida de alguém, assim como ele mudou minha vida e a da minha mãe. Todos se emocionaram e aplaudiram Estevão. Quanto a Marcos, olhares de rejeição foram lançados sobre ele, surgindo comentários, dizendo que jamais frequentariam novamente aquele lugar. Em seguida, todos começaram a sair. Estevão havia ficado feliz por ter ajudado várias pessoas, porém, por outro lado, estava preocupado, já que estava desempregado e não sabia como sustentar sua casa nas próximas semanas. Enquanto esperava pelo acerto, o jovem, que filmou a cena dele ajudando as pessoas, se dirigiu até ele,
para entregar-lhe um envelope de carta. "O que é isso?" perguntou Stephen, surpreso. "Abra. É para você", respondeu o rapaz. Ao abrir o envelope, Stephen ficou boquiaberto e se emocionou. No envelope, constava uma carta, com um texto de agradecimento, e o saldo de 30.000 de uma doação em conjunto, que fizeram nas redes sociais. Esse envelope seria entregue para o dono da lanchonete, pois inicialmente haviam achado que ele era o responsável pela ideia de doação dos lanches, mas, por consequência do destino, e como um karma da vida, tudo foi esclarecido a tempo. Algumas semanas depois, a lanchonete foi à falência pela má reputação. E uma placa de "Vende-se" foi colocada na porta. Ali, não se via mais ninguém, a não ser o próprio dono. Espaço vazio, triste e ignorado. A única saída seria a venda da lanchonete, pela metade do preço que valia, já que ninguém estava querendo comprá-la. A situação estava mal para Marcos. Sua família começou a passar dificuldades, já que a lanchonete era a única renda da casa. Após várias semanas, sem nenhuma venda, ele resolveu fechá-la de vez. Os lanches já não podiam mais ser jogados no lixo, era necessário levar para casa para o jantar. No caminho, de volta para casa, Marcos vê Stephen vindo em sua direção. "Senhor Marcos, que bom te encontrar aqui, pois gostaria de pedir-lhe desculpas. Sei que a situação da lanchonete não anda bem, e que de certa forma, fui o responsável por isso. Espero que me perdoe", disse Stephen. Marcos, de cabeça baixa, não conseguiu segurar as lágrimas. Emocionado, disse: "Stephen, você não me deve nenhuma desculpa, o erro foi meu. Eu fui egoísta a vida toda, nunca ajudei ninguém. Sei que isso é a vida me dando uma lição. Mas o que mais me dói, não é o castigo da vida, e sim ver minha família sendo afetada pelos meus erros. Fui um cego ao fechar os olhos para o mundo, agora o mundo fechou os olhos para mim. A única esperança que me resta é conseguir vender a lanchonete, arrumar um emprego e recomeçar." Stephen, vendo toda a situação, decidiu comprar a lanchonete com o dinheiro da doação, que havia recebido, mas sugeriu-lhe outro valor, não querendo pagar o preço que Marcos propôs. "Mas Stephen, não posso vender por menos. A lanchonete já está com o preço pela metade. Só estou vendendo pois não vejo outra saída. Não posso deixar minha família desamparada", respondeu Marcos. "Mas esse valor eu não aceito", disse Stephen. "Não pagarei a metade do preço. Pagarei seu valor original." No momento, espantado, Marcos caiu ajoelhado no chão, agradeceu a Deus, e se lamentou por tudo. Stephen, então, deu-lhe um aperto de mão, um sorriso singelo e disse: "Senhor Marcos, já que agora a lanchonete é minha, vou precisar de atendentes. Pode chegar às 7 se quiser. Até mais. O bem que você faz nesse mundo sempre acaba voltando para você." Seis anos após o sumiço de sua filha, Simone não perdeu a esperança de encontrá-la. Mas enquanto trabalhava como faxineira em uma mansão, o destino lhe revelou algo que jamais poderia imaginar. Simone estava empurrando o carrinho de bebê no parque, aproveitando o sol da tarde com sua bebê recém-nascida Clara, enquanto conversava ao telefone com sua amiga de infância. Simone estava feliz, apesar de toda a dificuldade de ser mãe solteira, finalmente, tinha conseguido um pouco de tempo livre para se distrair e relaxar. Enquanto falava ao telefone, Simone percebeu que havia um cachorro latindo incansavelmente perto dela, e se virou para olhar.
Ela estava distraída, tentando entender em meio aos irritantes latidos, o que sua amiga dizia, e por que aquele cachorro estava latindo tanto. Após desligar a ligação, Simone foi conferir se sua filha não havia acordado por conta dos latidos, mas quando se deu conta, seu coração afundou em seu peito. O carrinho de bebê estava vazio, e Clara não estava mais lá. Simone ficou paralisada, sem saber o que fazer. Ela tentou gritar, mas estava tão em choque, que a voz não saía. Correu de um lado para o outro, perguntando a todos que passavam pelo parque, se tinham visto alguém com uma bebê pequena nos braços. Alguns ignoraram, enquanto outros tentaram ajudar, mas sem sucesso. Simone entrou em desespero, e caiu de joelhos, chorando e gritando pelo nome de sua filha. Ela nunca tinha sentido tanta dor e angústia em sua vida. A polícia foi chamada, e fizeram uma busca pelo parque e arredores, mas não encontraram nenhum sinal de Clara. Com um piscar de olhos, a criança havia sumido sem deixar nenhum rastro. Simone ficou inconsolável, perguntando a si própria como poderia ter perdido sua filha assim. Ela não conseguia comer ou dormir, e sua vida se transformou em um completo vazio sem sentido. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Simone continuou procurando por sua filha em todos os lugares possíveis, mas não encontrou nenhum sinal dela. Ela passou a viver uma vida solitária, cheia de tristeza e dor. Sua única esperança era que algum dia ela pudesse encontrar sua filhinha. 6 anos já haviam se passado, e a vida de Simone continuava vazia e triste. Ela trabalhava como empregada doméstica em várias casas de família, mas nunca havia trabalhado em uma mansão como a que estava trabalhando agora, em seu recente emprego. Em seu primeiro dia, ela ficou impressionada com a grandeza e beleza do lugar. Ela se sentiu pequena em meio a tanta riqueza. Simone havia sido contratada por Patrícia, uma mulher rude e amarga. Ela sabia que seria difícil trabalhar para uma pessoa assim, mas o salário era bom, e ela estava precisando muito do dinheiro para sobreviver. Simone trabalhava incansavelmente para atender às demandas de Patrícia. Ela limpava a casa, lavava as roupas e fazia compras. Mas apesar de todos os esforços de Simone, Patrícia sempre encontrava algo para criticar. Ela reclamava da limpeza, das roupas, e de qualquer outra coisa que pudesse encontrar para reclamar. Porém, apesar das críticas constantes, ela continuava trabalhando duro, e não se importava, afinal, era uma forma de se manter com a cabeça ocupada em outras coisas, e não em sua filha. Dessa forma, os dias eram um pouco mais leves. Patrícia era casada com Eduardo, um homem de beleza radiante, e de um sorriso encantador. Ao contrário de sua esposa, ele era extremamente simpático e carismático, e tratava a todos com muito respeito. Simone não entendia como ele poderia estar com uma pessoa tão amarga, e tão diferente dele. O casal tinha uma filha chamada Isabela. Uma menininha meiga e muito inteligente. Porém Simone sentia pena da criança, pois notava o quanto ela era uma menina solitária, que vivia apenas aos cuidados da babá, sem a devida atenção da mãe. Sempre que Simone via a menina correndo pela casa, seu coração se entristecia, e seu dia ficava péssimo. Ela ficava lembrando de sua bebê Clara, e imaginando como ela estaria agora. Simone vivia com o peso da culpa, e não conseguia se perdoar. Seu dia apenas voltava a ter um pouco de luz, quando Eduardo chegava em casa. A beleza daquele homem ofuscava a qualquer lugar, e deixava Simone encantada. Ela mal conseguia disfarçar. O homem sempre a cumprimentava e puxava algum assunto, deixando Simone completamente sem jeito e envergonhada. Mas com o decorrer do tempo, ela começou a se sentir mais à vontade, passando a conversar mais com ele. Enquanto isso, a esposa de Eduardo não parava em casa. Ela sempre saía com as amigas, ia no salão, ou estava fazendo compras no shopping. Isso era um alívio para todos os empregados, pois o dia que ela não saía, o clima da casa ficava horrível. Eduardo e Patrícia discutiam frequentemente, e era perceptível por todos que o casamento deles era problemático. Um dia, após uma briga feia entre eles, Patrícia saiu de casa e foi dormir na casa de sua mãe. Eduardo já estava cansado de tantas brigas e desentendimentos, e quis desabafar com Simone. Porém seu expediente já estava no fim, e ela disse a ele que precisava ir embora. Eduardo pediu gentilmente a ela que ficasse um pouco mais para lhe fazer companhia.
Não querendo ser grosseira, Simone então aceitou ficar mais algumas horas. Os dois ficaram horas tomando vinho e conversando. Eduardo então se aproximou de Simone de forma repentina, e deu-lhe um beijo. Naquele momento, Simone ficou sem reação, e perguntou-lhe o que estava fazendo, pois isso não poderia ter acontecido. Eduardo pediu-lhe desculpas e disse que lamentava, mas não aguentava mais segurar. Simone também sentia algo por ele, mas sabia que aquilo não era certo. Ela decidiu então ir embora, pois as coisas já haviam passado do limite. No dia seguinte, Patrícia já estava de volta, e estava furiosa. A babá da Isabela havia faltado, e ela estava prestes a sair para fazer as unhas. Simone estava chegando para iniciar seu expediente, quando foi surpreendida com a solicitação de Patrícia, para que ficasse aquele dia como babá. Simone não se importou, afinal seria muito mais fácil cuidar da menina do que limpar a casa. Ela cuidou da Isabela como se fosse sua filha, e pôde sentir como seria se Clara não tivesse desaparecido. Isabela era um amor de menina, e não tinha nada a ver com sua mãe. Simone até então, não havia tido nenhum contato tão próximo com a garota como estava tendo naquele momento, pois por conta da correria dos afazeres diários, nunca tinha se aproximado da menina. Simone estava penteando o cabelo de Isabela, e ouvindo ela contar animadamente sobre como foi seu dia na escola. Era a primeira vez que estavam juntas, mas conversavam e riam como se já se conhecessem há anos. Mas de repente, uma coisa chamou muito a atenção de Simone, e a deixou completamente gelada. Enquanto penteava o cabelo da Isabela, Simone notou uma mancha no pescoço da garota muito parecida com a que Clara tinha, e isso a deixou perplexa. A lembrança do desaparecimento de sua filha veio à tona, e mil coisas começaram a passar em sua cabeça. Ela então começou a pensar na hipótese de Isabela ser sua filha desaparecida. Simone perguntou para Isabela quantos anos tinha, e a garota lhe respondeu que era 6. Essa resposta mexeu ainda mais com Simone, aumentando suas suspeitas, pois foi exatamente há 6 anos, que sua pequena Clara havia desaparecido. Havia grande possibilidade de Isabela ser sua filha, mas ela precisava agir com cautela, e ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Simone aproveitou então para pegar um fio de cabelo de Isabela que estava no pente, e assim que possível, iria secretamente solicitar o DNA. Eduardo havia acabado de chegar em casa, e Simone tentava manter-se afastada dele, e não levantar nenhuma suspeita. Ela sabia que tinha sentimentos por ele, mas agora, suspeitava de todos, e não sabia exatamente quem ele era. Eduardo notou que Simone estava estranha e indiferente, mas ela tentou disfarçar, e disse que era por conta do cansaço. No dia seguinte, antes de retornar ao trabalho, Simone passou em uma clínica para solicitar o exame de DNA. Ela achou que teria a resposta no mesmo dia, mas ficou irritada ao saber que teria que aguardar uma semana para o exame ficar pronto. Ao chegar no trabalho, ela tentava agir normalmente, pois não podia deixar que descobrissem o que ela estava fazendo. Seu trabalho estava em jogo, e se Isabela realmente for sua filha, corria o risco de perdê-la novamente, já que provavelmente Eduardo e Patrícia poderiam fugir com a garota, caso descobrissem que ela estava investigando. Simone sempre observava Isabela brincando na casa e imaginando se realmente era sua filha. Seu coração estava apertado, e não estava aguentando tanta ansiedade. Uma semana, estava parecendo um ano. Enquanto isso, Eduardo tentava se aproximar novamente de Simone, se desculpando pelo que havia acontecido, acreditando que ela estava indiferente, por conta do beijo. Ela disse que estava tudo bem, e que era melhor esquecer o que havia acontecido entre eles, pois jamais iria acontecer novamente. Mas Eduardo, segurando na mão de Simone, disse que por mais que estava tentando, não conseguia tirar ela da cabeça, e que o que havia acontecido, significava muito para ele. Simone estava confusa, pois sentia atração por Eduardo, mas ao mesmo tempo, sabia que se Isabela for realmente sua filha, isso significava que Patrícia e Eduardo poderiam ser os responsáveis pelo desaparecimento de sua bebê. Naquele momento, Patrícia havia chegado de forma silenciosa, e acabou ouvindo toda a conversa dos dois. A mulher ficou furiosa. Começou a discutir com o Eduardo, e em berros, expulsou Simone da casa. Simone ficou desesperada, sem saber o que fazer. Chorando, ela foi embora, sem ao menos conseguir despedir de Isabela.
Mas sua maior preocupação agora não era o desemprego, o sentimento pelo Eduardo ou qualquer coisa do tipo. A única coisa que tirava sua paz era se Isabela realmente era sua filha perdida, e não queria ficar longe dela, até que se confirmasse o contrário. Ela passou dia após dia, ligando para a clínica para saber se o resultado do DNA estava pronto, até que finalmente chegou o dia dela descobrir a verdade. O exame estava pronto, e Simone não hesitou em ir buscá-lo imediatamente. Assim que chegou na clínica, deram a ela um envelope branco. Ali estava o resultado. O coração de Simone estava disparado, e suas mãos trêmulas. Ela não conseguia acreditar que estava prestes a descobrir a verdade. Quando finalmente abriu o envelope, seus olhos percorreram rapidamente a página, até que encontrou a resposta que tanto ansiava. Isabela era realmente sua filha. Simone sentiu uma imensa felicidade e alívio. Ela não podia acreditar. Com os olhos cheios de lágrimas, ela lia e relia o resultado, para ter certeza que estava interpretando certo. Com o exame em mãos, Simone imediatamente correu para uma delegacia e contou toda a história. As autoridades policiais foram rápidas em tomar as medidas, levando Eduardo e Patrícia para a prisão. Eduardo estava em choque, sem saber o que estava acontecendo, imaginando que tudo não passava de um engano. Enquanto isso, Patrícia estava em lágrimas e visivelmente abalada. Ela sabia que não tinha mais saída. Depois de horas de interrogatório, Patrícia acabou confessando toda a verdade. Ela disse que havia pego a bebê no parque porque não iria estragar seu corpo com uma gestação, e que só fingiu uma gravidez por amor ao Eduardo, que queria muito ser pai. Então em um determinado dia, aproveitando que Eduardo estava viajando a trabalho, ela aproveitou para fingir que havia tido um parto antecipado, dizendo a ele que a criança já havia nascido. Patrícia, com sua frieza, fingiu ser a mãe de Clara por 6 anos, sem temer que um dia seria descoberta. Eduardo não acreditou quando ouviu a confissão de Patrícia. Jamais imaginava que ela seria capaz de fazer algo tão terrível e covarde. Com a confissão de Patrícia, ele foi libertado, e pôde prosseguir com sua vida, porém agora, seria longe de Isabela, ou melhor, longe de Clara, já que ela não era sua filha de verdade. Isso o deixou arrasado. Apesar de não ser o pai biológico, havia criado a garotinha com muito amor, e nunca deixou que faltasse nada a ela. Simone sabia que seria difícil Clara assimilar tudo o que estava acontecendo, e que por isso, deveria ter muita paciência, pois para Clara, Simone ainda era uma desconhecida. A garota não quis sair da casa em que cresceu, e queria ficar perto do Eduardo, que ela acreditava ser seu pai. Para evitar que Clara ficasse muito confusa, e que Simone se magoasse por não estar com a filha, Eduardo a convidou para morar na mansão com eles. Assim Clara não precisaria sair da casa, e aos poucos Simone poderia ir se aproximando mais da menina. Simone, sem hesitar, aceitou, afinal, não queria ficar mais nenhum segundo longe de sua filha. Com o tempo, ela e Eduardo se aproximaram ainda mais, e assumiram um relacionamento sério. Juntos, eles formaram uma família feliz e amorosa com Clara, que cresceu cercada de amor e carinho. Todos os dias, Simone agradece por ter tido a oportunidade de reencontrar sua filha, e espera que todas as famílias que infelizmente sofrem por algo parecido, possam ser iluminadas e abençoadas com um reencontro, conforme um dia ela foi. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!